Com prazer, o Agro Mais entrevista hoje conversa com uma autoridade num setor fundamental da vida de todos nós, da área urbana e também da área rural: água e saneamento básico. A minha convidada é a presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, doutora Verônica Sanches Cruz Rios. Muito obrigada, doutora Verônica, por ter aceito o nosso convite de estar aqui para conversar sobre esses temas. Eu espero que seja uma oportunidade também para esclarecer aos nossos telespectadores, especialmente na área rural e área urbana, sobre temas tão relevantes quanto preservar este patrimônio que é a água. Vamos começar falando sobre agricultura, já que nós aqui cuidamos muito com carinho do agro. A senhora recentemente teve um acordo com a Confederação Nacional da Agricultura para a questão das outorgas do uso da água para efeito na área rural, para irrigação. Como é que funciona este protocolo? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do AgroMais, da senadora Ana Amélia, a possibilidade de estar falando um pouco do trabalho da Agência Nacional de Águas e Saneamento, focado na agricultura. Então, para vocês terem uma ideia hoje dos usuários de recursos hídricos, temos diversos usos, né? Para a indústria, para abastecimento humano, mas a agricultura, e a agricultura irrigada em especial, é o nosso maior usuário de recursos hídricos. Hoje a gente tem um cadastro com mais de 400 mil usuários de recursos hídricos no Brasil, para os quais a gente emite outorgas pelo uso da água, que são as autorizações para que aquele produtor rural possa captar água no manancial, seja ele de águas superficiais, um rio, um lago, uma lagoa, ou de águas subterrâneas, por meio da escavação de um poço, para fazer a sua produção agrícola, seja daquele cultivo que ele está precisando naquele momento, ou alternância de safras ou de produtos ao longo do ano. Então, a agricultura irrigada hoje representa o nosso maior uso, né, dos recursos hídricos no Brasil, e nós temos uma parceria de longa data com o setor, com várias associações do setor, e recentemente assinamos com a Confederação Nacional da Agricultura um acordo de cooperação técnica que tem como objetivo melhorar a qualidade das informações que hoje nós disponibilizamos para os usuários do setor agrícola em termos de disponibilidade de água. Então, qual que é o grande objetivo? Nós temos um mapa do Brasil que mostra todos os rios brasileiros e qual que é o seu nível de comprometimento hídrico. Mostra o quê? Se naquele rio, naquele trecho de rio, naquele ponto, naquela coordenada georreferenciada, há ou não água suficiente para aquela atividade agrícola. Então, qual que é o grande objetivo? Direcionar e focalizar os investimentos no setor agrícola naqueles lugares onde há disponibilidade hídrica. Tem culturas que precisam de mais água, culturas que precisam de menos água, mas ao longo do ano você tem uma média do volume de água que é necessário. Então, a gente precisa orientar o produtor agrícola para que ele produza, ou seja, instale sua fazenda, seu investimento, onde tem água disponível para aquela atividade agrícola que ele pretende fazer. Há um monitoramento da capacidade, digamos, à medida que você vai usando, evidentemente, o manancial continua fornecendo água, mas há um monitoramento para saber se aquela água é suficiente para continuar abastecendo ou há uma orientação, ou para fazer uma orientação de reduzir em alguma quantidade. Então, nós temos as outorgas, geralmente elas duram de 10 a 20 anos, então as outorgas são de longo prazo exatamente para permitir que haja maturidade do investimento, para que se instale, né, aquela produção agrícola, que ela consiga produzir e que seja sustentável ao longo do tempo. Então, a depender do local e da cultura, ela tem de 10, 15 ou 20 anos de uma outorga. Mas qual que é uma das iniciativas que a gente tem fomentado muito e o setor agrícola tem respondido muito bem, que é para garantir a sustentabilidade da produção de água. Preservar os mananciais, então as fontes de água dentro das propriedades rurais, proteger as matas ciliares, ou seja, aquela que protege exatamente as nascentes, e com isso permitir uma maior permeabilidade do solo para a infiltração de água no aquífero, ou seja, na reserva que fica debaixo da terra, no subsolo, porque é ela que garante que haja água no rio, na água superficial. Então pense como se fosse uma esponja. Quanto mais infiltra a água no solo, mais, quando a esponja fica cheia, a água brota. É isso que é uma nascente de água. Então, quando a gente permite que a água infiltre adequadamente, por meio da preservação das nascentes e das matas ciliares, tem mais água disponível e a gente consegue garantir a longevidade daquele manancial. Doutora Verônica, tem uma questão crucial que diz respeito à relação entre a área federal, que tem toda a legislação para obedecer na área
do consumo e dessas outorgas, os estados que têm compartilhamento do ponto de vista constitucional e os municípios. Às vezes não há uma mesma linguagem, nem mesmo entendimento sobre a legislação sobre isso. Como é que tem sido a convivência entre as fontes de operação governamentais nessa área, especialmente das outorgas para uso na área da irrigação rural? Então, no Brasil, a Constituição define que a regulação pelo uso da água nos rios federais, e quais são os rios federais? São aqueles rios que cortam mais de um estado da federação ou aqueles rios que estão nas fronteiras do Brasil com outro país. Então, esses são os rios federais, que são aqueles que a Agência Nacional de Águas regula. Os rios estaduais são aqueles que estão dentro do território de um mesmo estado ou são rios menorzinhos. Qual que é o grande ponto? Todos os rios federais ou são abastecidos por rios estaduais ou vice-versa. Então, a água, a gente tem um lema na agência que a água é uma só. Então, o rio não respeita as fronteiras políticas, né? Vamos dizer assim. Identificar também. E não dá para identificar. Estadual, né? Exatamente. Então, a gente tem, obviamente, que a base de dados da ANA mostra se aquele rio é de domínio da União ou de domínio estadual para fins da autorização pelo uso da água. Mas as águas, elas se conectam. A molécula de água passa de um rio federal para o estadual e não está perguntando de quem é o domínio. Então, o nosso grande desafio nesse momento é garantir a integração das informações entre a União e os estados da federação. E, para isso, nós assinamos em 2023 um pacto pela governança da água com todos os estados brasileiros. Os 27 governadores do Brasil assinaram esse pacto com o objetivo de aprimorar as informações sobre o uso de recursos hídricos no Brasil. E uma das ferramentas, dos instrumentos para isso, é a plataforma Águas Brasil, que é um sistema de informações que reúne todos os dados de recursos hídricos do Brasil e que permitirá que a União, com os rios federais, e os estados, com os rios estaduais, unifiquem as suas informações, o cadastro de usuários e permitam que a gente consiga ter mais certeza nas informações para emitir uma autorização pelo uso da água, seja no rio federal, seja no rio estadual. Essa plataforma está em construção nesse momento. A Agência Nacional de Águas contratou o SERPRO para desenvolver essa plataforma e agora, nesse momento, inclusive com a parceria com a CNA, a ideia é fomentar o desenvolvimento dessa plataforma para que ela fique pronta mais rápido e, com isso, os estados possam usar a plataforma federal para emitir as suas outorgas com uma base de dados única, ou seja, fidedigna e mais robusta, que permita que a gente tenha informações nacionais e não informações segmentadas de cada estado da federação. Doutora Verônica, nós tivemos agora, o ano passado, uma ocorrência de uma enchente grave no Rio Grande do Sul e a ANA fez um estudo muito importante dizendo que a previsão é de que possa ocorrer 5 vezes mais o risco de repetição de enchentes daquele tamanho. Como é que isso chegou a essa conclusão do estudo da ANA? Então, depois da calamidade que assolou o estado do Rio Grande do Sul no ano de 2024, a Agência Nacional de Águas, em conjunto com várias universidades federais, inclusive o IPH, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi um dos nossos principais parceiros nesse desenvolvimento, mas também participou a Universidade de Brasília, a Universidade Federal da Paraíba e vários outros universidades e outros institutos de pesquisa como o IBGE, como o IMET, Senad, Semadem, enfim, todos os órgãos federais e algumas universidades participaram também nesse estudo com o objetivo de entender esse fenômeno. Ou seja, o que aconteceu no Rio Grande do Sul de chover mais de 1.000 milímetros cúbicos de água numa determinada localidade e os efeitos desse fenômeno no território, seja na cidade, seja na área rural, e como é que a gente pode se preparar para entender a recorrência desses eventos, né? Ou seja, a cada quanto tempo que a gente acha que isso pode vir a acontecer de novo e como é que a gente precisa se preparar para mitigar os efeitos que irão acontecer na vida das pessoas, no patrimônio das pessoas, na produção agrícola, no território do Rio Grande do Sul. Então, esse estudo ele foi concluído agora, ou seja, tem menos de 20 dias, a gente está fazendo esse lançamento, para mostrar quais são as nossas conclusões. Então, nós tínhamos as séries hidrológicas que mostravam que esses eventos dessa magnitude, ou seja, eventos muito extremos, poderiam acontecer com uma recorrência de 50 anos. E o que esse estudo mostra é que a tendência é que esses eventos fiquem cada vez mais frequentes, ou seja, mais curtos. Mais curtos. Então, o estudo aponta pelos cenários que a gente mapeou, e aí o que a gente fez? A gente pegou os cenários do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima,
que mostra as tendências de alteração da mudança do clima e quais são os seus efeitos para cada bacia hidrográfica no Brasil. E o estado do Rio Grande do Sul e a região sul em específico, ela poderá sofrer com maior recorrência desses eventos, ou seja, que eles vão ficar mais intensos, ou seja, mais chuva concentrada no período mais curto de tempo, e isso pode acontecer mais vezes. Então, a nossa expectativa é que isso possa acontecer a cada 10 anos e não a cada 50 anos, como era o que a gente via. Isso significa o quê? Que a gente precisa, e os gestores estaduais, municipais, federais precisam orientar os seus investimentos para que a gente tenha pontes mais resistentes, estradas mais resistentes, sistemas de drenagem que comportem um volume de água maior, infraestrutura das casas, enfim, de abastecimento de água, de geração de energia, todas as infraestruturas capazes de suportar esses volumes de água mais frequentes e maiores num curto período de tempo. E capacidade de reservação de água em reservatórios para mitigar, vamos dizer assim, as enxurradas que podem acontecer ao longo, vamos dizer assim, do curso natural da água. A prevenção, nesse caso, de novo, é a melhor receita. Mas nós, no próximo bloco, vamos tratar agora de um outro tema também importante, que é a questão da água e também da questão do saneamento básico na região urbana. Nós voltamos neste segundo bloco do Agro Entrevista de hoje, conversando com a doutora Verônica Sanches Cruz Rios. Falamos no primeiro bloco sobre irrigação na área rural e as outorgas que a ANA concede num acordo firmado com a Confederação Nacional da Agricultura. Agora nós vamos abordar uma outra questão crucial da água, é a zona urbana. Como está a água sendo cuidada na zona urbana e também o saneamento básico. Doutora Verônica, a gente sabe que, pelo menos em cidades grandes e também nas cidades médias e pequenas, está acontecendo um fenômeno de jogarem o chorume, que é um lixo tóxico, ruim, em regiões que são, eu diria, cartões postais, como a Baía da Guanabara. Mas também eu pessoalmente vi lá no norte, perto de Santarém, na famosa praia de Alter do Chão, o esgoto ser jogado nos rios, nas nascentes dos rios. E nas praias do Nordeste não é diferente também, vir também esse esgoto entrar no mar, que deixa impossível a balneabilidade dos rios. Como é que está essa questão da zona urbana em relação a esses temas tão cruciais? Então, a Agência Nacional de Águas, desde 2020, com a aprovação do Marco Legal de Saneamento, ela tem a atribuição de estabelecer os parâmetros de regulação para o setor de saneamento básico. E o que nós vimos a partir da legislação aprovada em 2020 é um volume crescente de investimentos no setor. Por quê? Porque a gente permitiu, com a aprovação feita pelo Congresso Nacional, ampliar a quantidade de prestadores de serviços e atrair investimentos privados para o setor de saneamento, que durante 60 anos praticamente cresceu 1% ao ano. Então, o que a gente via e o diagnóstico que se teve para tomar de decisão em 2020 era que metade da população brasileira não tinha acesso a sistemas de coleta e tratamento de esgoto e mais de 30 milhões de brasileiros não tinham um sistema de abastecimento de água tratada. Um passivo horrível esse. Ou seja, 100 milhões de brasileiros não tinham nem sequer o esgoto coletado e quando ele era coletado, só metade dele era tratado. O que tem acontecido nesses últimos anos? Um volume de investimentos enorme, mais de 200 bilhões de reais que a gente tem visto já contratados em investimentos no setor de saneamento, que permite exatamente que o esgotamento sanitário das casas, das pessoas, das indústrias, enfim, de todas as atividades humanas nas cidades, que esse esgoto seja coletado por uma empresa, tratado adequadamente e depois devolvido para o manancial, seja um rio, seja um lago, seja no mar, com condições de potabilidade estabelecidas com regras ambientais, para que esse manancial não seja poluído. Até então, até que a gente não consiga aumentar esses investimentos, o que temos de realidade hoje é que metade do esgoto coletado no Brasil é jogado sem nenhum tratamento nos rios e nos mares.
poluindo as praias, poluindo os rios, os sistemas de captação para outras cidades que estão abaixo no rio, e isso gera uma série de problemas de saúde, série de problemas ambientais gravíssimos. Então, inclusive afetando a qualidade, por exemplo, numa irrigação, por exemplo, para todos os usos. Afetar a produção dos alimentos que você está produzindo. Exatamente. Então, o que a agência tem feito? Estabelecendo os parâmetros que a gente chama de condições gerais de prestação de serviço. Então, quais são as condições mínimas que esse serviço precisa ter? Regularidade, qualidade, padrões de potabilidade da água que é devolvida para o manancial e principalmente aumentar os investimentos. Agora a gente tem trabalhado, inclusive, no âmbito do projeto de lei de licenciamento ambiental para simplificar o processo de licenciamento ambiental de estações de tratamento de esgoto, exatamente porque não ter a estação implica em que você joga o esgoto sem nenhum tratamento no rio. Então, é melhor ter um processo simplificado de licenciamento e ter alguma estação que trate aquele esgoto do que não ter nenhuma estação de tratamento de esgoto. Então, os investimentos têm aumentado no setor, ainda está aquém do que a gente precisa. A estimativa é que a gente demande mais ou menos 700 bilhões de reais em investimentos no saneamento, e isso principalmente nas grandes cidades, que é onde tem mais densidade populacional, ou seja, você precisa de mais água para abastecer as pessoas, e as pessoas produzem mais esgoto. Esse esgoto precisa ser coletado, tratado adequadamente e devolvido para o manancial em condições de potabilidade que não prejudiquem o meio ambiente. O setor privado está trabalhando adequadamente a qualidade do serviço prestado nessa parceria público-privada que está sendo feita, nessa modelagem, doutora Verônica, está funcionando adequadamente? Elas estão seguindo o rigor tecnológico que tem no mundo hoje na questão do aproveitamento da água e também do tratamento do esgoto? Então, hoje, independentemente do capital do prestador, seja ele público, seja privado, ele precisa ser regulado. Hoje nós temos 105 agências reguladoras no Brasil que regulam a qualidade do serviço de saneamento básico, que inclui abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana. Qual que é o papel dessas agências? É verificar se o prestador, seja lá ele quem seja, está prestando um bom serviço para o cidadão, se as pessoas têm água nas suas casas com regularidade, com frequência, com qualidade, ou seja, níveis de potabilidade adequados, e se o esgoto que sai da casa das pessoas está sendo coletado e tratado adequadamente. Esse é o papel da agência reguladora. Então, a gente tem uma tendência de melhoria da prestação de serviços e do fortalecimento da regulação para que fiscalize e verifique se aquele serviço é prestado adequadamente, e isso tem melhorado, mas a gente ainda tem um caminho longo para percorrer no Brasil. Eu preciso fazer justiça, doutora Verônica, porque eu falei do caso da Baía de Guanabara, falei do Guaíba, nosso Guaíba, lá no Rio Grande do Sul também, que recebe esgoto. Falei das praias do Nordeste, falei da praia de Alter do Chão, mas eu preciso falar de um ponto muito positivo que eu vi agora neste sábado, recentemente, em Pirenópolis, uma cidade muito antiga aqui no interior de Goiás, em que eu fiquei impressionada com a qualidade da água que corria do Rio das Almas dentro do coração da cidade. Com uma ponte, as pessoas passando, e nas duas margens não havia um lixo, não havia nada. E via pessoas tomando banho nesse rio, um rio de água transparente. Para minha surpresa, o prefeito Nivaldo Melo, da cidade que eu conheci, me disse: eu entro nesse rio e tomo água desse rio. Então, eu creio que é preciso isso também, uma educação das pessoas para saber que aquilo é um valor precioso para a vida delas, para as crianças, para o presente e o futuro de todas as gerações. Então, eu queria fazer esse registro sobre o famoso Rio das Almas ali em Pirenópolis, para ver que nós temos condições. Eu acho que a população é educada o suficiente para entender a importância que é a preservação daquelas águas. Não, perfeito. Acho que no mundo a gente tem visto essa tendência de despoluição dos rios. Então, os rios que durante centenas de anos foram usados como lixo, né? Então todos os dejetos industriais das cidades, das pessoas foram jogados no rio como se fosse assim, um lixo mesmo. Ao longo do tempo a gente viu a recuperação do Tâmisa em Londres, do Sena em Paris, do Reno na Alemanha, ou seja, de vários rios na Europa e no Brasil, recentemente não, já há alguns anos que tem investimentos significativos na recuperação da Baía de Guanabara. Isso, inclusive, está previsto no contrato de concessão do serviço no estado do Rio de Janeiro, que previu investimentos de 2,5 bilhões em despoluição da Baía de Guanabara, por meio da captação dos lançamentos de esgoto irregulares que estavam ao longo da Baía,
Só o fato de você fazer um cinturão coletando o esgoto e que o esgoto não fosse jogado na baía, já melhorou significativamente a qualidade da água. Outro exemplo é no Rio Pinheiros, no Rio Tietê, no estado de São Paulo, em que tem investimentos bilionários para despoluir esses rios que cortam a cidade de São Paulo. A gente tem visto investimentos também nas praias, por exemplo, do estado de Alagoas, que foi feita também uma concessão para melhorar a balneabilidade das praias, que é um ativo turístico gigantesco, né, de um dos estados da região Nordeste. Então, cada vez mais a gente vê a preocupação com a qualidade, seja dos rios que cortam a cidade, seja dos mares que banham as cidades litorâneas do Brasil, e mais investimentos em melhorar a qualidade ambiental. Então, se muda, né, a cidade passa de dar as costas para o rio para se voltar para o rio. Então, cada vez mais a gente tem parques lineares construídos ao longo dos rios e uma melhoria da qualidade da água daquele rio para que ele passe a ser um ativo, novamente para a cidade, um atrativo turístico e paisagístico, e não o lixo que foi durante muitos anos. Nós participamos, tive a oportunidade de estar junto com a senhora num evento que reuniu para examinar na Itália, em Milão, e também em Portugal, em Lisboa e algumas cidades como Cascais, alguns projetos que tratam de exatamente tratamento na área urbana. O que o Brasil pode aprender com isso, doutora Verônica? Então, eu acho que o principal aprendizado é a educação da população. Quando a gente vê que em outros países as pessoas estão conscientes de que é necessário reduzir a quantidade do lixo que a gente gera, cada pessoa na sua casa, enfim, reduzir a quantidade de lixo e também separar o lixo, então o que é resíduo orgânico, o que é resíduo seco por tipo. Isso nos permite um melhor aproveitamento daquele material e a reciclagem daquele material. Só que a gente explore menos, vamos dizer assim, os recursos brutos e que utilize novamente aqueles materiais que podem ser reciclados. Economia circular. A economia circular, a logística reversa, né? Ou seja, que você... Aliás, o setor agrícola é campeão, né? Em matéria de embalagem de produtos químicos, o agro brasileiro dá a lição. 100% tem a política reversa de tratamento dessas embalagens. Exatamente. Então, essas são iniciativas que melhoram a qualidade do nosso meio ambiente e nos permite um uso mais racional dos recursos que são finitos, né? Então, se a gente quer aprender com a Europa, eu acho que um dos pontos positivos é a educação da população para usar de forma mais racional os recursos que são finitos e também a disposição desses resíduos sólidos. Então, reduzir a quantidade de aterros, tratar os lixos dos lixões. Hoje a gente tem 3 mil lixões no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, estabeleceu o prazo de 2014 para extinguir os lixões. Esse prazo está sendo prorrogado pela 4ª vez, porque a gente não conseguiu extinguir os lixões. Mas a ideia é que, assim, que haja investimentos para reduzir os lixões e ter mais aterros e promover a incineração daqueles rejeitos que realmente não podem ser aterrados e, com isso, gerar energia e reduzir a produção de lixo no Brasil. A doutora Verônica deu uma lição muito importante para todos nós aqui nesse Agro Mais Entrevista. Foi de que a educação é fundamental para as gerações do presente e do futuro entenderem a relevância da preservação e do cuidado das nascentes. E mais do que isso, os resíduos sólidos podem se transformar num eficiente adubo para fertilizar com fertilizantes bioorgânicos a sua lavoura ou a sua horta ou o seu jardim. Foi o que aprendemos muito bem na Europa. Então, com essas lições aqui, nós encerramos este Agro Mais Entrevista nessa conversa que eu espero voltar mais vezes com a doutora Verônica Sanches Cruz Rios, da presidente da ANA, que fez um belíssimo trabalho em relação à questão da água e do saneamento básico. Muito obrigada, doutora Verônica, pela oportunidade. Eu que agradeço, senadora Ana Amélia. A gente fica à disposição na Agência Nacional de Águas e agradeço ao Agro Mais pelo convite.